Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Mini Front edição em vídeo. Mini Front que dessa vez vem com um título bastante interessante para aguçar a sua curiosidade. A safra acabou. É fato, a safra de capim está praticamente terminada. Mas é um final de safra, um fundo de safra em que normalmente a gente vê uma depressão nos preços pecuários, mas dessa vez a notícia é bacana. O fundo de safra, o final da safra, está bastante firme, com preços firmes. Aqui na minha colinha, eu vejo nesse momento, relembrando a você, que a gente vê muitas praças com escalas curtas, com escalas menos confortáveis para a indústria. Preços estão em aquecimento pela segunda semana seguida. Nessa semana, é a última semana do mês de junho, está se encerrando com uma alta de mais ou menos R$ 1 na média Brasil do boi gordo a pasto. Portanto, é a segunda semana seguida em alta, o que leva a média da arroba do boi gordo no Brasil, na condição a prazo, para 145,46 nos dados da Scott Consultoria do IBGE. Vale lembrar que esse valor é R$ 2,25 acima do que a gente via no início de janeiro, no dia 1º de janeiro de 2019. Então veja bem, de maneira bastante diferente em relação às safras anteriores, a gente está vendo um cenário construtivo de preços para a pecuária. Nós estamos, na média do Brasil, R$ 2,25 acima do valor do início de janeiro. Todas essas informações chegam até você no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro com o seu VMAX, Aglomerax da Conan, Bifet, suplemento energético para adensamento da dieta de bovinos, Frigorífico Minerva e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Moçada, as notícias são bacanas, a gente saiu de um preço no dia 1º de janeiro e estamos agora encerrando o mês de junho, R$ 2,25 na média Brasil acima, é o famoso 145,46 centavos, é o valor médio da arroba do boi do Brasil. Então, se o seu estado está acima disso, você participa aí da pecuária de um estado acima da média brasileira, e se você está abaixo, o inverso. Pessoal, a coisa não está uniforme, isso é outra coisa importante da gente lembrar nesse momento. Tem estados que é final de safra, pagou mais, o boi aparece um pouquinho. Aconteceu nos últimos 3 dias aí de mercado, dia 25, 26, 27, a gente viu que estados, por exemplo, São Paulo, Minas, mesmo Mato Grosso do Sul, pagou um pouquinho acima e fez um pouquinho de escala, é fato. São Paulo saiu o preço de 160, de 163 com prêmio. Pagou lá em cima, onde o produtor quer negociar, o produtor quer começar a conversa, como me disse um agente da indústria, do nível que o valor estava no nível que a arroba estava no dia 31 de maio, antes da questão China, dali para cima. E é isso que tem acontecido, os preços melhores têm saído para animais com certificação, com um aproveitamento mais interessante para o mix de venda do frigorífico. O fato é que há outros estados, entretanto, que mesmo pagando mais, o bovino não aparece. Eu vou dar o exemplo de Goiás, exemplo também do Tocantins. E por aí vai. Esse final de safra ele é assim, ele é heterogêneo mesmo, e eu acredito que isso em algumas semanas deve assumir uma uniformidade mais justa em todo o território nacional. Nesse momento, é o calcanhar, eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles para o analista de mercado. É um momento, é uma área cinza do ponto de vista das previsões de preço, porque nós não temos praticamente mais o boi de capim daqui a pouco e nós não temos ainda o confinamento pleno. Então a gente depende muito nessa fase de sistemas de produção, de terminação a pasto com grande suplementação. Exemplo do semi-confinamento para cima, ou seja, 1,25% do peso vivo de ração, que para mim, como técnico de nutrição, é a definição de um semi-confinamento. Acima disso eu chamo de terminação intensiva a pasto. Mas de toda forma, a questão do semi e mesmo do TIP, a terminação intensiva a pasto, é muito difícil da gente dimensionar quanto volume de boi tem. É lógico que a integração lavoura-pecuária ajuda a ter boi nesse momento, esses sistemas integrados com suplementação ajudam.
mas é muito difícil da gente determinar. Esse gado é o que ganha protagonismo nesse momento e leva a gente a ter uma área cinza. Mas nesse momento, nesse ano de 2019, melhor dizendo, eu vejo pastagens com um nível de suporte ainda superior ao que normalmente a gente vê para essa época do ano. A gente vê uma reposição aquecida dificultando a compra de garrotada para engorda. A gente vê incerteza no milho. A gente viu bastante incerteza nesse começo de junho. Aliás, junho teve 2 meses de junho. O dia 1º até o dia 15 foi um mês e do dia 15 até o dia 30 outro mês. Junho está encerrando de uma maneira muito diferente do que começou. Mas o que eu posso dizer para vocês? Que dá a impressão que esse primeiro giro de confinamento possa estar desidratado e talvez esse volume de gado nesses sistemas intensivos de suplementação a pasto não sejam suficientes para abastecer a indústria nesse momento. Essa é a grande dúvida que a gente tem. Eu ainda entendo que julho, agosto e setembro vão ser meses muito positivos do ponto de vista de precificação. Essa é a minha visão. Talvez, nesse momento, eu acho ainda esses meses melhores do que o mês de outubro. Acredito sim nessa arrancada, nesse momento de mercado em relação aos maiores preços do ano. A gente tem boas notícias da exportação, já com números consolidados dentro do ano, mas a gente ainda tem possibilidade de melhoria, como uma abertura de Indonésia, uma reabertura dos Estados Unidos e a tão esperada e aguardada o anúncio, melhor dizendo, de um possível aumento de plantas habilitadas para a China. Especula-se muito se é em julho, se é começo de julho, meio de julho, fim de julho, agosto, número de plantas. A verdade é que a especulação está muito forte nesse momento. Do lado negativo, para conter a nossa euforia, já que eu de novo afirmo, na minha visão nós vamos entrar em um momento de preços bastante positivo agora nos meses de julho, agosto e setembro, nada de novo acontecendo, né? Sempre é válido lembrar, mas o lado negativo para conter uma euforia que não é bem-vinda e não é justificável nesse momento, é justamente o momento da nossa economia interna. O ano de 2019, nas palavras do Alexandre Mendonça de Barros, do ponto de vista macroeconômico, já foi. Né? Mesmo que aprove a reforma da Previdência e 9 em cada 10 analistas entendem que essa reforma vai ser aprovada, talvez com uma economia de 800 bi até 1 trilhão, na maioria dessa turma que ousa tentar pensar no dia de amanhã da macroeconomia brasileira, mesmo assim o emprego não deve voltar esse ano. Então as melhoras, as consequências desta reforma, que são fundamentais, não vão ser para 2019. O Banco Central, inclusive, soltou, né, o PIBinho, a previsão de 2% caiu para 0,8%, e isso deve limitar a volta de empregos de maneira imediata. É positivo. Se Deus quiser, ainda vem uma reforma tributária no segundo semestre. Se Deus quiser, inclui estados e municípios nessa reforma da Previdência, mas isso de fato, que não resolve o nosso problema nesse momento. Pessoal, nunca uma segunda-feira é pouco importante. Eu digo que a próxima segunda é fundamental. Ela abre a safra 2019-2020. Você sabe o que é safra pecuária? Esse conceito está bem implantado na sua fazenda? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesse momento. Lembrando a você que, já que você vai pensar na nova safra, faça o planejamento de todos os seus desembolsos. Um dos mais importantes a se fazer é o planejamento de suplementação mineral. O seu fornecedor é um fornecedor afiliado da Asbram? Certamente, se for um fornecedor afiliado à Associação da Suplementação Mineral do Brasil, ele vai ter um corpo técnico fantástico que vai poder te ajudar a entender o planejamento dessa safra que se abre na segunda-feira. O que é safra pecuária, a importância de se ter uma, está no Front Premium. Eu aguardo você, Front esse que chega com um oferecimento do Hospital de Amor, né? Faça a sua doação de R$1 por cabeça batida no Hospital de Amor. Invista com segurança, com suplementação mineral. Solicite ao seu associado Asbram o plano anual de nutrição, o programa anual de nutrição da sua fazenda para a próxima safra. Não perca a oportunidade que a próxima segunda vai te entregar. Um abraço, até a próxima semana.